Marcos 5. Entrementes, chegaram à outra margem do mar, a terra de quem? Dos Gerazenos. Se você ler o capítulo 4 no final, você vai ver que Jesus, ele acalma uma tempestade, porque ele estava indo para este lugar para mudar a vida de um homem. Ele ia pegar uma pessoa que estava cheia de problemas e ia transformar ela num grande testemunho para mostrar para o mundo que ele muda a vida de qualquer pessoa. Diga glória a Deus. E o diabo, sabendo que ele estava indo, começou então a espernear, começou a criar tempestades, criar caos, e é daí que a gente tem aquela noção que antes da vitória total, os levantes vêm. Você sabe que antes de você contar um testemunho, você vai passar por uma tempestade. É ou não é verdade? Qual é o sintoma? Qual é o sinal que eu sei que a minha vitória está chegando? Você está orando e começou um levante na empresa, no trabalho, em casa, na sua vida. Quem está entendendo? Aquilo ali é um sinal de que você está prestes a receber algo grande, mas o diabo está desesperado para ver se você desiste e você abandona e dá tempo da sua vitória não chegar. Diga assim: a minha vitória vai chegar. Quem crê nisso? Então, ao desembarcar, escute, presta atenção com um detalhe. Ao desembarcar, logo veio dos sepulcros ao seu encontro um homem possesso de espírito que? Imundo. O que é o espírito imundo? Diabo, tá certo? Demônio. Esse homem não está nas suas faculdades normais, ele está manifestado. Quando uma pessoa está possessa, ela não tem controle sobre ela. Tudo ali é o diabo que está usando. Não sei se você já viu uma pessoa possessa, mas o diabo, quando ele existem, por exemplo, demônios que quando manifestam na pessoa, leva ela para bebida, outros para prostituição, outros para o homossexualismo, outro para o roubo, porque o diabo veio fazer o quê? Matar, roubar e destruir. Se ele tem acesso ao meu coração, ao templo que era para ser de Deus, e ele conseguiu entrar ali, então ele se manifesta e ele faz o que a gente vê aí, um monte de coisa no mundo. O diabo veio para trazer a maldade, mas João diz que para isto se manifestou o Filho de Deus. Primeira epístola de João, capítulo 3, versículo 8, diz que para isto se manifestou Jesus, para destruir as obras de quem? Do diabo. Eu estou falando sobre isso. Então, quando Jesus desce na terra, o diabo sabia, ele chegou. E até, você sabe que Satanás era anjo de luz, sabe que todo joelho, toda língua tem que se dobrar e reconhecer que Jesus é o... Quando Jesus chega, aquela situação espiritual já começa a mudar. Olha só, ao desembarcar ao seu encontro, vem um homem possesso de espírito imundo. O que esse mal fazia na vida desse homem? Vivia nos sepulcros, nos cemitérios, e nem mesmo com cadeia alguém podia prendê-lo. Olha a força que ele tinha, subhumana, porque ele estava possesso. Pessoas possessas, eu já vi isso. Às vezes tem gente que ela está tão possessa, passa, a pessoa toma um tiro e continua andando, porque é uma coisa assim, fora do comum. A pessoa está possessa, ela tem uma violência, uma força fora do comum. E diz assim: tendo sido muitas vezes preso com grilhões, com algemas e cadeias, as cadeias foram o quê? Quebradas por ele, e os seus grilhões despedaçados, ninguém podia subjugá-lo. Ninguém podia dar jeito nele. O diabo, quando ele entra num casamento, se não entrar Jesus, não tem quem vai dar jeito, não tem. Pode fazer terapia, pode fazer o que você quiser. Quando o diabo entra na vida de um jovem, de um rapaz, não adianta você dar conselho para ele, falar assim: não rouba, não mata, não fuma, não. É uma coisa que está acima, ele sabe.
A pessoa que comete um crime, ela sabe que está errando, ela não quer errar. Eu atendi agora há pouco uma jovem que estava vendendo o corpo como prostituição. Ela disse o seguinte: bispo, tem dias que eu falo assim, eu vou sair da prostituição, mas vem o espírito, eu sinto, muitas das vezes eu tenho relação sexual com o demônio, e eu sinto que vem algo dentro de mim e não me deixa, daqui a pouco eu estou vendo, quando eu chego em casa, que o diabo sai, que eu vejo o que eu fiz, eu me lavo assim, eu quase sangro, porque eu sinto nojo daquela vida, eu não quero mais isso, mas eu digo, eu vou sair, e aí eu volto no outro dia para a mesma vida, porque é maior do que ela. Quem está entendendo o que eu estou falando? E ela disse, desde que eu comecei a vir à igreja, e eu estou orando, já faz uma semana que eu não vou para a prostituição. Vamos aplaudir o nome do Senhor. Mas por quê? Porque a única pessoa que pode dar jeito, fala assim, é Jesus. Fala, Jesus dará jeito na minha vida. Vamos lá. Jesus dará jeito na minha vida. A dívida pode ser impagável. O problema pode... Bispo, eu estou vivendo um caos, eu estou vivendo na rua, eu estou vivendo um inferno, eu estou vivendo uma situação que não tem jeito. Se você hoje permitir e adorar Jesus, tudo que você pedir vai acontecer. Eu não estou falando de igreja, não estou falando de religião, não estou falando para você seguir pastor, estou falando de Jesus. O diabo, ninguém podia subjugar aquele homem. Andava sempre de noite e de dia, olha só, nem dormia, sofria insônia. Hora estava de dia, hora estava de noite. A vida desse homem está boa? Não, está vivendo um caos. Clamando por entre os sepulcros, pelos montes, e ferindo-se com pedra. Está vendo? E o diabo ainda vai matando devagarzinho, só para ver a pessoa sofrer. Mas lembre, Jesus saiu e disse, eu tenho uma missão para fazer. O diabo sabia lá atrás, já começou a tempestade. Só que quando Jesus chegou, aquele demônio, olha só, quando chegou, quando de longe, leia aí o versículo 6 comigo. Quando de longe viu Jesus, correu e o quê? Vamos lá, correu e você está lendo aí na sua Bíblia, eu quero que você leia. Jesus fez, versículo 6, Marcos 5, 6. Quando de longe viu Jesus, correu e o quê? Não é o homem que correu e o adorou. Quem que correu e adorou? Presta atenção, vamos refletir. Quando Jesus desembarca, o homem está possesso de um espírito que é mau. Esse espírito mau que levava ele para todo lugar, agora corre para diante de Jesus e adora. Que isso, bispo? Porque até os demônios precisam reconhecer que Jesus Cristo é o Senhor de toda a terra e de tudo. Diga glória a Deus. Até os demônios temem, tremem diante do Senhor, porque há uma ordem do céu, que todo joelho se dobrará, toda língua confessará, toda língua adorará. Esse demônio tem que se dobrar diante de Deus. Quem está entendendo? O mal que estava na tua vida, que tinha poder sobre você, sobre a sua situação, hoje esse mal não tem mais poder sobre você. Aquele demônio que parecia um valente, que pegava esse homem e levava ele para todo lugar, agora está de joelho diante de Jesus e adorando e reconhecendo que ele é o filho de quem? Mas sabe o que às vezes eu fico perplexo? Se o demônio adora, se o demônio sabe, como é que tem gente que é humano e ainda não reconhece isso, não se dobra diante de Deus, resiste, é soberbo, demora em adorar, demora em se curvar diante do Senhor? É ou não é verdade? Olha isso. O diabo disse assim, exclamando com alta voz: o que tenho eu contigo, Jesus, filho do Deus? Fala assim, Jesus, filho do Deus. Quem é que está falando que Jesus é o filho do Deus Altíssimo? O diabo. O diabo sabe que Jesus é o filho do Todo-Poderoso. Diga assim, o meu Jesus é o Todo-Poderoso, é o filho do Todo-Poderoso.
Você reconhece isso? E aí ele perguntou: o que tenho eu contigo? Porque o diabo sabe que ele tinha tudo, mas perdeu tudo. Ele não tem mais nada com ele. Amém? Aí diz assim: porque Jesus tinha dito: espírito imundo, sai desse homem. O que Jesus tinha dito? Espírito imundo, sai desse. E perguntou: qual é o teu nome? Respondeu ele: Legião é o meu nome, porque somos o quê? Muitos. E olha o que o diabo fez: e rogou-lhe encarecidamente que o não mandasse para fora da onde? Do país. O que é rogar? Alguém me ajuda aqui, vamos lá. O que é rogar? Você não sabe o que é rogar, não? É orar. A palavra oração e rogar é a mesma coisa. Existem pessoas até que diz, né, rogai por nós. A palavra rogai quer dizer orai por nós. Você sabe o que eu fiquei surpreso quando eu estava lendo e eu nunca tinha percebido? E falava isso inclusive com meu irmão nessa madrugada sobre esta palavra. O diabo está orando. Irmão, rogou, o diabo ora, pedindo algo para Deus, porque ele sabe que se você pedir, Jesus pode conceder. E tem gente na igreja que não ora, sai de casa sem orar, não ora pela família, não ora pelo casamento, não ora pela prosperidade, não ora. Nós temos que ser mais pessoas de quê? Porque se até o diabo sabe que a maneira de pedir algo para Deus é através do quê? E ele sabia, ele começou adorando. Eu me lembro que quando a gente começou na fé, um dos meus primeiros pastores dizia assim: nunca chegue diante de Deus pedindo nada, comece adorando. O diabo começou adorando também. E depois pediu encarecidamente: não me manda para fora do país. E leia comigo. Ora, pastava ali pelo monte uma grande manada de quê? E os espíritos imundos rogaram de novo a Jesus dizendo: manda-nos para os porcos para que o quê? Entremos nele. O que o diabo pediu para Deus? Me manda para onde? Rogou, orou. Escute, leia o versículo 13. Jesus, o 13 está escrito o que aí no seu? Jesus autorizou, Jesus concedeu. A senhora está com frio, filha? A senhora está com frio? Está frio? Ajuda aí, irmão. Precisa congelar. Quando chove, você tem que entender o seguinte: quando está sol, o sol esquenta. Quando está chuva, é ou não é? Está muito frio aí? Vocês têm que falar, gente. Porque aqui eu estou aqui, ó, para lá, para cá. Aí eu estou vendo a avó assim, ó. Falei. Só que assim, não sou só eu que tenho que ver, né? Mas se você perceber, se tiver frio, se o som tiver alto, a igreja tem que ser um ambiente gostoso. Diga glória a Deus. Se o som tiver alto, fala assim: o som está alto. A gente vai o quê? Abaixar. Se tiver frio, o que você fala? Bispo, não precisa esquentar muito, mas vamos deixar um ambiente agradável para todos. É ou não é verdade? Já vai esquentar a senhora aí, viu, filha? Ô irmão, não precisa ser 8,80 também, desligar tudo não, entendeu? É só colocar, entendeu? Tem que ficar, presta atenção, o obreiro, o pastor que está auxiliando no culto tem que ficar atento. A vozinha estava aqui, ó. Falei: meu Deus, será que ela está bem ou está passando mal? A senhora está bem agora, avó? Já melhorou aí, vó? Melhorou? Já deu uma esquentada aí? Se não, pega lá um blazer meu, põe nela, vó. Pelo amor de Deus, cara. Falar que em Manaus está frio é porque o ar está bom mesmo, hein? Então vamos voltar aqui na palavra. Quem entendeu até aqui? Quem é que está orando, gente? Quem é que está orando? O diabo. E o diabo pediu que queria ser mandado para onde? Para os...
e Jesus o Sabe o que eu fico pensando? Se até o diabo sabe orar, por que você não vai orar? E se Deus respondeu o diabo, você acha que não vai responder você? Eu tenho uma palavra para dizer para você: Jesus já respondeu a sua oração. Aquele milagre que você quer, Ele já permitiu. Se ele atendeu o diabo, não vai atender você. Diga assim: a minha oração será respondida pelo meu Pai. Diga glória a Deus, glorifica bem forte o nome do Senhor. Aleluia. Aí, então, saindo os espíritos do mundo, entraram nos porcos, e a manada, que era cerca de 2.000, precipitou-se de despenhadeira abaixo, para dentro do mar, onde o quê? Se afogaram. Porque o diabo não tem escapatória não, o fim dele é a morte, é o fim, mas para aquele que crê no Jesus é a vida eterna. Diga glória a Deus. Jesus quer mudar você, Jesus quer entrar na sua vida. Ô bispo, então o que eu preciso para Deus me libertar? O que eu preciso para Ele me curar? O que eu preciso? Primeiro, adore, fala, adore. E se dobre diante dele. Se dobrar não é dobrar o joelho apenas, se dobrar quer dizer o seguinte: olha, talvez eu aprendi que era assim, eu aprendi que era assado, eu aprendi que era de outro jeito, mas se eu estou aprendendo agora na Bíblia que é desse jeito, então eu vou seguir a palavra de Deus. Isso é se dobrar, é reconhecer que eu posso aprender coisas novas com meu Senhor Jesus, que eu quero fazer do jeito dele, amém? E adorar o Senhor é dizer para Ele: Pai, a minha vida, eu quero que o Senhor tome conta. Você pode estar aqui hoje, meu irmão, sem expectativa nenhuma, mas Ele vai mudar a história da sua vida. Esse homem aqui que nós estamos lendo, o diabo agora saiu dele, amém? Como é que ele era visto pela sociedade? Um louco, alguém que falava sozinho, alguém que as pessoas queriam o quê? Distância. Você quer ficar perto de alguém que está se cortando? Que está gritando pelos cemitérios? Não, a gente fica o quê? Até com o quê? Vamos lá, a gente fica até com o quê? Até com medo. Mas olha só, deixa eu só achar aqui, versículo 14, versículo 15. Agora ele está liberto. Versículo 15, leia aí comigo. Indo ter com Jesus, viram o que? O endemoniado, o que tinha a legião, assentado, vestido, em perfeito juízo, e o que? E temeram. Aquele homem não é mais o mesmo, porque Jesus entrou na vida dele. Diga glória a Deus. Jesus essa tarde quer entrar na tua vida, quer um relacionamento. Não estou falando de religião nem de igreja. Você está na casa do Pai. Aproveita aqui agora esses 5 minutos que temos e abre o coração, pede perdão, fala para Ele: Senhor, eu entrego. Você tem que entregar a sua vida. Se você ainda não entregou, sabe, fala para Ele: Senhor, eu não quero mais sofrer, eu não aguento mais, eu não quero mais ser o mesmo homem, a mesma mulher, eu quero ser uma nova pessoa, eu não quero mais ser um usuário de droga, eu não quero mais ser alguém que o diabo deita e faz de gato e sapato, brinca comigo, ora eu estou aqui, ora eu estou lá. Eu quero mudar, eu quero ser feliz. Então se você quer ser feliz, você vai dizer para Jesus: entre em mim. Diga glória a Deus. Porque o mal estava naquele homem e agora saiu. E quem que entrou na vida dele agora? E olha como ele mudou. Antes um louco, endemoniado, agora um homem abençoado, porque Jesus entrou na vida dele. Você deixa Jesus entrar na sua vida? Quem quer que Jesus entre na sua vida? Feche a sua Bíblia, fique de pé, porque se ele ouviu a oração de alguém que está condenado, imagina a sua oração. Então, aí onde você está, entregue a sua vida para Jesus.